Muito bem, amigos, que a paz esteja com todos vocês. Eu aqui, mais uma vez, gostaria de deixar a palavra de Deus, neste canal simples, que Deus, Ele assim me concedeu, que Deus assim Ele me deu, mas com certeza é para abençoar a vida de todos, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, peço seu compartilhamento, peço o seu joinha, tá? Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, você possa compartilhar também, você possa, enfim, compartilhar, né? Deixar o seu joinha também através desse canal, ok? Você que me assiste através do YouTube, do TikTok, Instagram, os grupos de WhatsApp, do Facebook. Enfim, que Deus abençoe a todos, tá? E que possa alcançar a todos. E hoje eu quero começar uma pequena série de mensagens a respeito da oração. E hoje eu quero abordar um tema que eu poderia ter incluído ele, né, naquela grande série que nós tivemos, né? A Bíblia não diz, mas eu decidi colocar ele nesse tema. O nome da pequena série é Nossas Orações, tá? Eu quero começar hoje esse pequeno estudo e hoje eu vou estar abordando, né, um tema a respeito da oração de madrugada, né, que você já deve ter ouvido muito sobre ela, né? Desde que eu me entendo por convertido, eu sempre escutei, né, pessoas falando, pregadores falando, né, sobre a oração de madrugada, que o crente que é crente tem que orar de madrugada, que não sei o que lá, né? Você já deve ter ouvido isso. E existe até um ditado, né, que as pessoas dizem que de madrugada a fila é menor, né? Mas são tudo miticismo evangélico que o povo inventa, né? Meu amigo e minha amiga, nós vamos aprender hoje pela palavra que não importa qual seja o momento que você ore, não importa qual seja a hora que você ore, não importa qual seja o dia que você ore. Aliás, a oração tem que ser todos os dias, né? Nós temos que orar todos os dias, né? Independentemente do horário, nós temos que ter uma vida de oração, né? E não importa o horário que você ore. Não existe esse negócio que de madrugada a fila é menor, né? É tudo crença boba, miticismo bobo que alguns crentes aí inventam, sem base nenhuma bíblica, né? E às vezes pessoas acabam até acreditando nisso, né? Que se ela ora de madrugada, a oração dela é mais forte. Não tem nada a ver, meu amigo e minha amiga. Se você for olhar no Novo Testamento, no livro de Atos 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas eles iam para a oração. Eles iam no templo para orar e não era de madrugada. Atos 3 também fala que Pedro e João iam juntos à hora nona, né, que não é de madrugada, né,
não é a hora nona, não é a hora de madrugada, tá certo? Então, isso tudo quebra, né, estes miticismo que às vezes pregadores tentam embutir na cabeça de seus membros, né, até pressionar a pessoa a orar de madrugada. É claro que orar de madrugada é um horário mais gostoso da gente orar. Por quê? Porque de madrugada você não vai ser incomodado por ninguém, né? De madrugada ninguém vai bater no seu portão, de madrugada ninguém vai mandar mensagem no seu celular, né? De madrugada as pessoas estão dormindo, vai estar um silêncio, né? O vizinho lá não vai estar escutando o som daquela altura, a vizinha não vai estar com a máquina de lavar ligada, né? Às vezes, se você mora de parede meia, assim, igual eu moro, você não vai ficar escutando conversa, né? Vai estar um silêncio. Então é um momento mais gostoso para você orar. Mas é só isso. A oração de madrugada não é a oração mais forte, não é a oração mais poderosa, não é a oração que tem mais efeito. Nada disso, meu amigo e minha amiga. Né? A fila é menor, não tem nada a ver. Deus, ele é onipotente, onipresente, meu amigo e minha amiga. Você não precisa pegar senha para você alcançar Deus. Você não precisa ficar na fila, né? Todas as pessoas alcançam a resposta no dia certo, no tempo certo, das suas orações, né? Então isso é uma crença boba, é uma mania evangélica que as pessoas inventaram e usaram o livro de Provérbios para poder basear isso. Só que se você for ver no livro de Provérbios, o livro de Provérbios ele não é um livro que fala de oração. O livro de Provérbios ele fala da sabedoria, né? O Salomão ele escreveu o livro de Provérbios e ele fala a respeito da sabedoria, que é a capacidade da pessoa identificar o tempo, a hora, ela saber entrar, ela saber sair, porque foi isso que o Salomão pediu a Deus quando ele assumiu, né, o trono no lugar de seu pai. O pai do Salomão já estava de idade, né? O Davi já estava de idade e passou o trono para o Salomão. Salomão não tinha nenhum tipo de experiência, era jovem. Então o Salomão ele pediu sabedoria a Deus, né, para que ele soubesse entrar, para que ele soubesse sair, para que ele como ele deveria se portar, né? Então Deus se agradou e deu sabedoria para Salomão. Então Salomão era um rei sábio. Então o livro de Provérbios não é um livro que fala de oração, mas é um livro que fala de sabedoria, que a pessoa ela precisa ter sabedoria na sua vida, né? Muitas pessoas hoje estão sofrendo porque às vezes falta ela sabedoria, não é só conhecimento. Porque tem pessoas que ela tem conhecimento, mas ela não tem sabedoria. Às vezes a pessoa não sabe, ela age na hora que não deve agir, não age na hora que tem que agir. Então a sabedoria serve para isso. Então no livro de Provérbios, capítulo 8, o verso 17, é onde muitas pessoas que usam esse texto para poder embutir na cabeça das pessoas que se ela não orar de madrugada, ela vai para o inferno. Não sei se existe pregador que fala isso, né? Pode até existir. Que se ela não orar de madrugada, Deus vai pesar a mão sobre ela. E aquelas pessoas que trabalham à noite, não pode orar de madrugada, como é que faz? Então, não há problema o horário que você ore, meu amigo e minha amiga, desde que você ore. Talvez o seu horário de orar é meio-dia, né? É o seu horário de almoço, que você tem um tempo com Deus de
de oração, de devocional. Talvez você é uma pessoa que ora de manhã cedo, antes de você ir para o trabalho. E a oração que eu estou falando não é aquela oração rápida, não. Aquele momento de busca. Né? Às vezes a pessoa levanta mais cedo, tira lá meia hora com Deus, 1 hora com Deus. Né? Não importa o horário que você ore. Acabei de falar agora dos apóstolos, né? Pedro e João, em Atos 3, Atos 16 também, Paulo e Silas. Eles iam para a hora da oração, que não era de madrugada, né? Aí muita gente vai falar, mas Jesus orava de madrugada. Sim, porque era a única hora que Jesus estava só. Jesus era uma pessoa que a agenda dele era cheia. Jesus, quando esteve entre nós, ele vivia rodeado de pessoas. Em todo momento chegava leprosos, endemoniados. Jesus estava pregando, ensinando, curando, libertando, né? Vira e mexe, alguém procurava ele. Então Jesus era rodeado de pessoas, era uma multidão. Então de madrugada era o único tempo que Jesus tinha para poder ficar sós, para poder ter um momento de oração. A Bíblia diz que ele se separava até dos seus discípulos. Mateus 14 fala isso, que ele pediu para os discípulos despedir da multidão, e Jesus ele subiu ao monte para orar, orar sozinho, em particular, que foi aonde que ele apareceu para os discípulos andando sobre as águas, né? Mateus 14, 25 em diante. Então, isso não quer dizer nada se você ora de madrugada, se você ora de dia. O importante é que você ore, meu amigo e minha amiga, tá? Então não é obrigatório você orar de madrugada, não tenha isso como ritual, como obrigação. Se você não pode orar de madrugada, tenha um momento com Deus. Isso que é importante. Tenha o seu momento com Deus a sós. Não importa a hora, importa que você todos os dias tenha o seu momento com Deus. Cristão que é cristão tem que orar, tem que ser de oração. Tá bom? Então, Provérbios, capítulo 8, verso 17, na tradução JFA, já não está mais de madrugada. Não sei se existe tradução assim, deve existir, porque alguns pregadores aí tiram desse texto, então, mas na JFA, na Bíblia Almeida, mais antiga um pouco, não fala de madrugada. Olha lá, versículo 17. Provérbios 8, 17. Olha lá. Diz assim: eu amo aos que me amam. Olha lá. E aos que cedo me buscam, me acharão. Então a Bíblia aqui, quando ela fala cedo, ela não está querendo falar cedo de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 5:30 da manhã. Quando a Bíblia fala cedo, ela está querendo dizer aqueles que me buscam, aqueles que não demoram a me buscar, aqueles que me procuram antes das coisas acontecerem. É isso que a Bíblia quer dizer, né? É aquela pessoa que antes de tomar qualquer decisão, ela procura a sabedoria, ela pede a Deus a sabedoria. Como Salomão, quando ele assumiu o seu reinado, antes de qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Ele não assumiu a posição de rei primeiro para depois buscar sabedoria. Ele não fez as coisas por conta própria para depois pedir a Deus sabedoria. Não. Ele buscou a Deus sabedoria, né? Ele quis a sabedoria e ele teve todo o resto. Então é isso que o Salomão, inspirado por Deus, está falando. Se você buscar a sabedoria cedo, ou seja, antes de qualquer coisa na sua vida, antes de você tomar qualquer decisão, você vai encontrar, né? E você vai se tornar uma pessoa bem, né, sucedida, tá certo? Porque, olha lá para você ver o versículo
18, ó. Olha lá, versículo 18. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça, ou seja, no caso aqui é a sabedoria falando. Que o Salomão aqui fez a comparação da sabedoria como um ser humano, né? Então aqui é a sabedoria falando. Riquezas, vamos lá de novo, versículo 18, ó. Riquezas e honra estão comigo, e assim como os bens duráveis, ou seja, quem busca a sabedoria, as coisas que recebe duram, não é por pouco tempo. A pessoa será honrada, né? E no versículo antes do 17, Provérbios 8, olha lá. O versículo 16, olha lá. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Ou seja, é a sabedoria falando. Por mim governam, né, os príncipes. Ou seja, por mim quem? A sabedoria. Sabedoria de quem? De Deus. Ou seja, o Salomão, ele entendeu isso por experiência própria, porque ele buscou de Deus isso. Tá certo? Então, a nossa mensagem central no versículo 17 de Provérbios 8 não está falando de oração, mas está falando da sabedoria. Tá certo? Esse foi o nosso primeiro estudo de hoje, que tem por título Nossas Orações. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir. Deus abençoe.